exclusivo. Por Trás dos Muros, a nova série da RIC TV Record que revela como bandidos presos agem de dentro da cadeia para comandar o crime aqui de fora. Deixa eu conversar com o William Bittar, porque o Bittar está trabalhando nesse material já há algum tempo. É aquela velha história, né, Bittar? Já começa com o problema dos celulares nas cadeias. Como é que conseguem entrar? Como é que conseguem permanecer com esses aparelhos? É isso, né, Paulo Gomes? É uma facilidade, digamos assim, que alguns criminosos têm. Principalmente quando os familiares acabam sendo coniventes, né? Ou seja, eles acabam integrando também essas organizações criminosas. O que a gente vai trazer nessa série que o pessoal vai começar quem nos assiste vai começar a perceber a partir de hoje? Nós temos lideranças, integrantes de uma organização criminosa que ela é chamada de A-Firma, Paulo Gomes. Por que A-Firma? Porque eles se uniram com lideranças de outras facções criminosas. E a gente está falando aqui, sim, do primeiro comando da capital, do Cartel do Sul, estamos falando do Comando Vermelho, que historicamente são rivais do crime organizado. Mas algumas dessas lideranças pensaram o seguinte: não, vamos se unir porque o Estado, os agentes de segurança, a polícia é nosso inimigo e não nós aqui. Lógico que isso causou um desconforto dentro das facções criminosas, causou até rompimentos, principalmente com relação ao PCC que a gente vai trazer nessa série, Paulo Gomes. Mas o que acontece? Esse grupo criminoso de dentro da colônia penal agroindustrial aqui de Piraquara consegue comandar o crime organizado aqui do lado de fora. A gente já sabe que em muitos presídios, até em presídio de segurança máxima, existe ali o acesso de celulares, ou às vezes pagando um agente que trabalha na unidade prisional ou de outras maneiras. E nesse caso, Paulo Gomes, nós tivemos acesso a imagens que a Polícia Civil e a Polícia Penal conseguiram apreender com os celulares que estavam com esses presos. E Paulo Gomes, cada imagem, uma pior do que a outra e uma mais revoltante que a outra. E essa série vai contar passo a passo como funciona essa organização criminosa e quem são os líderes dessa quadrilha que estão aterrorizando a colônia penal agroindustrial ali de Piraquara. É exclusivo, é aqui no Cidade Alerta. Muros altos, grades, câmeras de segurança, guaritas. Tudo para evitar fugas e manter longe da sociedade pessoas consideradas perigosas. Mas o que você vai ver nesta série de reportagens é como a polícia descobriu que, em muitos casos, esses mesmos indivíduos consideram as instalações penitenciárias como hotéis de passagem. E o pior, fazem tudo sem receio algum. Eu tô arrumando minha jega, vão trocar meu lençol. Aí, ó, velhinho aí trocando meu lençol. Eu tô aqui tomando um café agora, tá? Acabei de tomar um café. O outro tá ali, ó, falando, telefone. Drogas e celulares sendo recebidos sem temor. Aliás, tudo filmado pelos próprios detentos. Lancei um fino pra eles fumar, tudo dormindo, ó. Olha, depois de fumar, falaram que nunca fumaram um bagulho daquele ali. Nessa imagem, os alimentos recebidos são menos importantes. Isso porque, junto com eles, vieram vários aparelhos celulares e chips para que os presos consigam se comunicar e até usar as redes sociais. O celular aí. Só de uma latão. Vamos aí, filho. Se liga, mano, aqui é nós que não tem medo da polícia não, filho. 2-0 pra nós. É nós, ó. Aí, ó. 2-0 pra nós, rapaziada. Só que tudo isso foi descoberto em investigações sigilosas, às quais a RIC TV Record teve acesso com exclusividade. Uma ação conjunta entre as forças de segurança que conseguiu identificar e combater um dos mais perigosos grupos criminosos atuantes no estado do Paraná. E tudo isso por trás dos muros. Lideranças que mostram uma união que até então nunca foi cogitada. Membros de facções criminosas diferentes se unem para combater as próprias forças de segurança. Havia quase que uma tentativa de pacto por parte desses criminosos para trazer uma ideia de que nós precisamos nos unir,
facções rivais, historicamente, precisamos nos unir contra o Estado. Ou seja, o inimigo não é a facção A ou B ou C, o inimigo é o Estado. Nós captamos mensagens ali em que eles já falavam dessa possibilidade de junção contra o Estado Democrático de Direito. Pé na porta, apreensões de drogas e armas, bloqueio de bens e prisões durante 3 operações da Polícia Civil de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Operações chamadas de intramuros, justamente por causa das lideranças que, mesmo presas, continuavam comandando o crime organizado em todo o Paraná. A Operação Intramuros ela não vai ter um fim, nós acreditamos, né? Nós começamos lá em maio do ano passado com a fase 1, com os objetos que nós aprendemos na fase 1, nós deflagramos a fase 2, com os celulares apreendidos na fase 2 e informações, nós deflagramos a fase 3. Por exemplo, na fase 2, nós pegamos um caderno com anotações. Quem eram os distribuidores, quem eram as pessoas que vendiam, uma organização mesmo, dividida em tarefas, estruturalmente ordenada e que tinha ali quem era líder, quem estava abaixo, quem estava na ponta. Então, cada fase dessa possibilitou o avanço das investigações para a gente chegar na fase seguinte. E nós acreditamos que não vai ser diferente agora. Tudo que foi angariado agora, até porque nós achamos vários celulares no presídio, vão ser utilizados para ações futuras para tentar extirpar, né, essa criminalidade e essa organização criminosa. E nós tivemos acesso a vários relatórios de investigação que foram responsáveis por identificar as principais lideranças dessa organização criminosa. Esse grupo foi formado aqui dentro da colônia penal agroindustrial de Piraquara, conhecido como regime semiaberto, em que os detentos possuem algum tipo de benefício. Mas neste caso, mais do que alguns dias de liberdade, eles também recebiam drogas e celulares, utilizados para dar ordens aos comandados do lado de fora. A gente tinha informações iniciais de que quem controlava o tráfico de drogas em Piraquara, em algumas cidades da metropolitana, principalmente limítrofes, eram indivíduos que estavam dentro do presídio. Nós, então, procuramos a Polícia Penal, passamos essa demanda para ele e nos comprometemos, então, a fazer um trabalho mais específico dentro do presídio, buscando, sobretudo, celulares, onde eles conseguiam fazer o contato direto com os seus braços e até mesmo captar novas pessoas. Foi a partir dessas operações, por exemplo, que a polícia descobriu que uma jovem, estudante de medicina veterinária, fosse, na verdade, um braço financeiro dessa organização criminosa. Lembra dela? Beatriz Leão Montebeller, que se dizia nas redes sociais influencer digital, mas que, na verdade, segundo a polícia, sempre foi sustentada com o dinheiro do tráfico de drogas. Procedimentos estéticos, faculdade. Então, essa vida que ela ostentava ali era uma vida financiada pelo crime. É o crime que financiava essa vida luxuosa que ela tinha, que é comum, né, de outros indivíduos que estão nessa área e que movimentam dinheiro. Beatriz é chamada de musa do tráfico, pois, de acordo com as investigações, ela teria papel importante na organização criminosa. Toda a parte financeira ela fazia. Quais eram as contas para recebimento de PIX, o que queria fazer, investimento ou adquirir produtos, bens, né, casas ou carros. Então ela acabou ganhando uma notoriedade muito grande. Nós percebemos que por conta da sua natural beleza, ela acabava se utilizando disso para uma facilidade, né? Quando ela conversava com outra pessoa, a pessoa dava uma certa abertura para ela por conta da sua beleza física e por conta do seu poder de persuasão. Então ela conseguiu captar muitas pessoas nesse aspecto e utilizava isso então em seu benefício para lavar dinheiro e para também ajudar aquela rede criminosa a subir ali no conceito. Só que nessa história, a Beatriz é uma mera participante. Isso porque nos próximos capítulos dessa série, você vai conhecer realmente quem são os líderes dessa organização criminosa. E mais, tivemos acesso ao estatuto de uma das facções criminosas mais perigosas do país. É preocupante o fato de organizações historicamente serem consideradas rivais hoje estarem se unindo contra o Estado. Se liga, mano, aqui é nós que não tem medo da polícia não, filho. Tudo isso você confere na série Por Trás dos Muros, das celas ao luxo. No próximo episódio, amanhã, vai trazer... Paulo Gomes, e amanhã a gente vai trazer as duas primeiras lideranças.
Nós vamos trazer os 2 primeiros nomes. É um quarteto, Paulo Gomes, uma quadrilha ali, são integrantes de facções criminosas diferentes, mas nós vamos trazer a história de 2 pessoas, do Giancarlo e também do Diego Ferrari Daniel. Os 2 são de facções distintas, mas se uniam para comandar o crime do tráfico de drogas na região metropolitana de Curitiba e também no litoral do estado, mais no litoral do estado, inclusive. Amanhã a gente vai trazer todos esses detalhes e, Paulo Gomes, tem festas que são financiadas para crianças carentes que são financiadas pelo crime organizado, tem tortura dentro da prisão, tem muita coisa pra gente mostrar nessa série e, claro, só quem acompanha aqui o Cidade Alerta vai ter acesso com exclusividade a essas histórias, Paulo. Obrigado, Bitar.